porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Hoje, especialmente falando, eu quero te agradecer pelo teu cuidado sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja. Hoje, Deus, foi um dia muito especial, eu posso dizer isso por mim, porque eu vi um milagre do Senhor acontecer, porque eu vi o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja, e eu agradeço ao Senhor por isso, Deus, porque posso ter a certeza, a convicção de que o Senhor está cuidando da sua casa, da sua obra, o Senhor está cuidando desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos orar, Deus, ao Senhor, para que a Tua palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, possa, Deus, falar aos nossos corações, e que nós possamos, ó Pai, aprender um pouco mais do Senhor aqui nessa noite, Deus, através da Tua palavra, que esse conhecimento que nós vamos ter aqui, possa nos aproximar do Senhor, possa nos levar para mais perto de Ti, em nome de Jesus, Deus. Eu oro para que seja o Teu mover, para que seja a Tua unção, para que seja o Teu Espírito Santo, a mais uma vez ministrar aos nossos corações, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ao término desta mensagem, ter a certeza, a convicção de que aprendemos algo novo do Senhor, de que estamos mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Fala conosco, Deus, através desta mensagem, fala conosco, fala com os irmãos, Pai, através da Tua palavra, é o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que está me acompanhando aí, me dê um sinal, escreva no comentário aí se está dando para me ouvir direitinho, se o áudio está legal, né? Para a gente poder aqui dar início ao nosso estudo bíblico. Graça e paz, irmão Júlio, irmã Lázara. Então, meu irmão, se você está me ouvindo aí de forma legal, comenta aí, pastor, está dando para ouvir, beleza? Para a gente poder saber. Eu saí meio atrasado do serviço e cheguei aqui correndo, não sei se tirei o telefone do silencioso, então talvez eu não quero falar aqui também, né, por 1 hora, 50 minutos, sem saber que os irmãos estão nos ouvindo aí de forma nítida e clara, né? E mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que nos ajude compartilhando aí essa transmissão, para que a gente possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Obrigado, irmã Michele, né? Respondeu aí que tá beleza, né? Porque quando o telefone fica no silencioso, o áudio não sai, né? Então eu tirei, graças a Deus. Graça e paz, irmã Ruth. Irmãos, eu quero lembrar os irmãos também que ao longo dessa transmissão você pode deixar o seu pedido de oração para a gente poder estar orando no final, amém? Boa noite, irmã Fernanda e o irmão Eurico, que também estão nos acompanhando. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe rica e poderosamente os irmãos em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a constituição do homem, né? Sobre a formação do homem. Irmã Alessandra também, graça e paz, irmã Amanda. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da constituição do homem. Vamos falar um pouco sobre a formação do homem. Terça-feira passada eu disse aqui aos irmãos, eu trouxe aos irmãos uma mensagem de arrependimento, sobre arrependimento, e eu disse aos irmãos que arrependimento é um assunto básico da fé cristã, que muitas vezes nós acompanhamos, na verdade, lá na classe de pré-batismo, né? Quando nos convertemos e fomos passar pelas águas, pelo menos em uma igreja batista, a gente tem esse costume, né, de ter um discipulado e deixar os irmãos ali lições básicas da vida cristã, e arrependimento é uma delas. Hoje eu gostaria de falar mais uma lição básica aí da caminhada cristã, que é a constituição do homem. Talvez você se pergunte assim, pastor, por que nós precisamos falar, aprender sobre a constituição do homem? Porque quando nós entendemos, né, o porquê que fomos criados, quando nós entendemos o porquê que nós fomos criados por Deus, o nosso objetivo, o nosso propósito, aí então a gente vai conseguir orar melhor, nós vamos conseguir nos compreender melhor, né? Quando nós entendemos a nossa formação, por exemplo, nós podemos identificar de forma mais clara onde está o nosso problema, a nossa adversidade, né? Muitas vezes nós estamos passando algumas dificuldades e tratamos essas dificuldades em área errada ou em área equivocada. É claro que Deus, na sua infinita misericórdia, é claro que o Senhor não deixa, talvez na nossa inocência, de nos abençoar quando nós estamos orando de forma errada, né?
Deus, na nossa inocência, na sua infinita graça e misericórdia, Ele às vezes nos abençoa, mesmo orando de forma errada, mesmo entendendo de forma errada. Mas o ideal, o bíblico, o que o Senhor, o que o Espírito Santo espera de nós, é que nós venhamos saber tratar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, na devida área do nosso corpo, da nossa vida, né? Então é importante eu saber aonde dói, aonde está a ferida, para que eu possa tratá-la da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Amém? Entende isso? Então, ou seja, daí a necessidade de eu compreender qual é a formação, a constituição do homem, o que Deus fez na hora que Ele me criou, né? O que Deus projetou em mim na hora que Ele me criou. Ele não me soltou aqui nessa terra para pensar que tudo é carnal, por exemplo, ou para imaginar que tudo é espiritual, né? Eu preciso saber lidar com as situações do dia a dia e saber identificar aquilo que é carnal, aquilo que é espiritual, para que assim a minha oração possa surtir efeito, para que assim a minha oração possa ser ouvida, possa ser atendida pelo Senhor. Então, o nosso texto básico para falarmos aí a respeito desse assunto está em Gênesis, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo de número 4 até o versículo de número 17. Gênesis, né? Se você tiver sua Bíblia aí, abra ela junto comigo. Gênesis, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo do versículo de número 4 até o versículo de número 17, que diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra quando eles foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, nenhuma planta do campo havia terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar a terra. Mas um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e colocou ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vistas e boa para a alimentação. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dele se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, este que é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o cristal e a pedra do berilo. O segundo rio se chama Gion, este é o que rodeia toda a terra do Egito. O terceiro rio se chama Tigres, este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: Podes comer livremente de toda árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás com toda a certeza. Amém. Então esse é o texto, nós já oramos, né? Este é o texto concernente aí à formação do homem. O nosso áureo, o nosso ápice está no versículo de número 7, que diz assim: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, né? Então aqui nós vemos o texto que vai ensinar para nós a respeito da constituição, da formação deste homem, né? Nós estamos aqui no início. O nosso parâmetro para identificarmos a constituição e a formação do homem é o primeiro homem, Adão, né? Este que é a origem, né, de todas as coisas no que diz respeito ao ser humano, né? O pai da raça, vamos dizer assim, o representante universal do homem, né, lá no jardim do Éden, eleito pelo próprio Deus para representar toda a raça, escolhido pelo próprio Deus para representar toda a raça humana lá no jardim do Éden. Aqui nós vamos pegar como parâmetro Adão e não vamos pegar a Eva, né?
tendo o ponto de vista de que Adão é o primeiro, de que tudo veio a partir de Adão. Então nós somos uma raça que a teologia chama de raça adâmica. Embora Eva é a mãe, né, é a progenitora, é a mulher que vai gerar toda a espécie humana, o nosso exemplo básico aqui para ser o primeiro, né, o nosso gabarito de ser humano, esse gabarito é Adão, que foi criado por Deus de forma perfeita, sem pecados, sem contaminação alguma, dotado e capacitado de grande inteligência, né? Ele conseguiu dar nomes, por exemplo, a todos os animais de acordo com a sua característica científica, né? Isso é muito interessante. O Adão deu nome ao leão, sabendo as suas características científicas e biológicas, e hoje, se um cientista estudasse, descobrisse o leão e fosse dar um nome para o leão, o nome seria leão, né? Isso é comprovado cientificamente. Então o Adão, ele conseguiu dar nomes de acordo com a característica biológica, sem microscópio, sem precisar abrir um leão, sem precisar observar um leão por muito tempo. Ele olhou, viu e falou: olha, aquele é um leão. Coisas que cientistas hoje demoram talvez meses para dar nome, né, a uma determinada espécie que é encontrada, o Adão deu em fração de segundos, porque ele era grandemente dotado de capacidade intelectual. Ele tinha um grande porte físico, muito maior do que o nosso hoje, com certeza. Ele lavrava a terra sozinho e não se cansava, nem se fatigava, né? Ele conseguia fazer isso sem suar o rosto, por exemplo, sem bufar, sem aquele respirar mais profundo, né? Sem ficar cansado, como talvez você está aí, eu estou aqui hoje após um dia exaustivo de trabalho. O Adão chegava no final do dia exaustivo de trabalho e não sentia canseira, então ele era fisicamente bem dotado. Deus criou ele fisicamente forte, não é? Deus criou ele eterno. Adão não morreria, não experimentaria a morte, não perderia o seu físico, não perderia a sua intelectualidade, se não fosse uma coisinha chamada pecado, não é? A desobediência e o pecado de Adão fez com que ele experimentasse a morte. Ao lavrar a terra ficasse cansado e o suor escorresse do seu rosto, e fez também com que ele perdesse aí a sua intelectualidade, né? E perdesse também a vida eterna. Então todos esses prejuízos aí foram causados na vida do Adão por conta de uma coisinha chamada pecado. Para que eu possa compreender a minha natureza de homem, essa é uma das primeiras conclusões que eu preciso chegar. Eu preciso chegar à conclusão de que o pecado me atrapalha. O pecado me atrapalha na minha vida conjugal, né, lá com a minha família. O pecado me atrapalha enquanto pai. O pecado me atrapalha no meu local de trabalho. O pecado me atrapalha enquanto ser humano, enquanto caráter. Quanto mais eu peco, pior ser humano eu sou. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão ficou ruim, né? Ruim no sentido de experimentar a morte, ruim no sentido de se cansar, ruim no sentido de não ter mais tanta inteligência assim, a partir do momento que ele pecou. Nós estamos, irmãos, num período que nós chamamos período da graça, não vivemos mais debaixo do jugo da lei, mas eu tenho que entender que os princípios relacionados ao pecado perpetuam, e o pecado pode trazer consequências terríveis sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu local de trabalho, né? Então todo cristão, por isso que eu digo que é um assunto básico lá da classe de pré-batismo. Todo cristão, o primeiro problema que ele precisa corrigir na vida dele é o problema do pecado, né? Quando eu tiro o pecado, eu estou abrindo a porta para que Deus entre e as coisas de fato aconteçam na minha vida. Por isso que a gente sempre diz, e eu tenho certeza que você já ouviu isso de mim: quer prosperar? Para de pecar. Quer que o seu casamento melhore? Pare de pecar. Quer que os seus filhos sejam melhores? Largue o pecado. Porque quanto mais nós largarmos o pecado e quanto menos pecarmos, mais abençoados seremos. Porque
Se o pecado nos afasta de Deus, não pecar significa se aproximar do Senhor. Então, se você tem o desejo de sentir o Espírito Santo de Deus na sua vida, de acabar com essa frieza espiritual, você precisa começar não pecando. Largue o pecado. Foi o pecado que atrapalhou a constituição do homem e é o pecado que nos atrapalha até os dias atuais, não é? Talvez a pessoa quer ter um casamento abençoado, mas ela está enfiada em pornografias. Talvez ela quer ter filhos abençoados, mas o exemplo dela não é um exemplo muito bom, é um exemplo pecaminoso. Então, irmãos, eu corrijo quase todos os meus problemas espirituais parando de pecar, deixando de pecar. Talvez você pense, pastor, mas eu não vou conseguir, nem o senhor vive sem pecar. Não vivo mesmo não. Peco, erro, somos seres humanos, né? Mas eu preciso colocar como alvo, como objetivo para mim, aquilo que está lá em Efésios capítulo 4, alcançar ser diante de Deus um varão perfeito. Você que é homem precisa querer alcançar ser um homem perfeito diante de Deus. Você que é mulher precisa querer alcançar ser varoa perfeita diante do Senhor. Nós talvez vamos lutar tentando alcançar isso até a vinda de Cristo ou até a morte, mas essa é a nossa meta. O cristão, ele foi chamado por Deus para lutar contra o pecado. Você não foi chamado por Deus para ficar rico, para ser curado de todas as suas enfermidades, para que todas as portas na sua vida se abram. Deus até faz isso na sua vida sim, porque Ele é um Deus que prospera mesmo. Mas Deus te chamou para lutar contra o pecado, para largar o pecado, para vencer o pecado e para viver uma vida de santidade diante dele, né? Então aí a gente já vai compreendendo o porquê que nós precisamos, em nome de Jesus, entender um pouco a respeito da nossa constituição. Como que o homem foi formado? O homem foi criado por Deus. Os outros seres humanos foram criados por uma ordem, o haja, mas o homem recebeu tratamento completamente diferente. Então, quando eu falo da constituição do homem, eu tenho que entender que há uma especificidade, falei errado, né? Há algo especial, resumir a frase aí de forma melhor. Há algo especial na criação do homem. Deus não criou o homem como ele criou as demais criações do universo. As demais coisas Deus criou através do haja. Haja aves no céu, haja peixes no mar, haja répteis, hajam animais na relva, haja árvores, né? Haja luz. Todas as coisas Deus criou através da sua palavra. Abre parêntese, essa palavra é Jesus, não é? João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, no princípio lá em Gênesis, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e pelo verbo todas as coisas se fizeram acontecer. O haja, né? A fala, a palavra, né? O Cristo, a palavra de Deus na criação, fez com que as demais coisas viessem a existir. Então Deus disse, haja flores, haja árvores, haja pássaros, haja, e as coisas de fato aconteceram. Mas quando Deus foi criar o homem, o negócio foi diferente, né? Ele não disse haja, ele fez o seguinte, ele desceu do céu, ele saiu do seu trono de glória, ele saiu da presença dos anjos que o adoravam, né? E desceu na terra e pegou do pó, da poeira, o hebraico, a palavra hebraica pó da terra ali é aquela poeira que sobra, né? A palavra hebraica que me fugiu o verbalizar dela aqui para os irmãos agora, mas se a gente transliterar, fizer uma exegese do texto, a gente vai chegar à conclusão que o pó da terra é aquela poeirinha que sobrou. Sabe quando você faz uma construção lá na sua casa, e aí você, né, quando termina, limpa e fica aquela poeirinha de cimento lá que não serve para nada? Aquilo lá é o pó da terra que Deus usou para criar o homem. Aquela poeirinha abandonada lá em cima do seu guarda-roupa que ninguém vê, que talvez você nem sabe que ela está lá, aquela poeira em Gênesis capítulo 2, na criação da constituição do homem, né? Ou seja, ele desceu
do seu trono de glória na terra, pegou do pó da terra o que era mais insignificante, e dessa parte insignificante ele criou a sua mais bela obra-prima, né? Isso nos ensina muitas coisas, né? Isso me ensina que Deus tira coisas boas de lugares insignificantes, porque Ele tirou nós, a coroa, a primícia da sua criação, do que era mais insignificante que tinha dentro da sua criação, né? Isso me ensina que muitas vezes eu não posso desprezar aquilo que eu como carnal considero insignificante, porque disso pode surgir uma grande obra-prima. É semelhante à pessoa que consegue fazer uma arte plástica com latinha de alumínio jogada fora, né? É semelhante à pessoa que trabalha com recicláveis, e daquele reciclável ali ela consegue construir algo que uma pessoa nobre vai colocar na sala de destaque, numa posição de destaque na sua casa, né? Isso me ensina várias coisas. Então, quando Deus criou o homem, o negócio foi diferente, meu irmão. O homem foi formado de duas partes. Quando Moisés escreveu o livro do Gênesis, não estava querendo expor uma doutrina da constituição do homem. Ele apenas diz, né? E aí nós vamos ver o que ele diz. Então, Deus desce e vem aqui criar o homem. Quando Moisés vai relatar isso aí, Moisés não queria, ele não quis expressar detalhadamente o que Deus fez, ou da forma como Deus fez. Ele apenas mencionou os principais pontos dessa criação, né? E aí o seguinte, o que Moisés disse a respeito da criação do homem? Em primeiro lugar, Deus formou o corpo do homem do pó da terra, que é o que a gente viu aqui, né? Que é a expressão daquilo que seria jogado fora, daquilo que seria varrido, recolhido. Deus foi lá, pegou desse pó e criou um homem, né? Em segundo lugar, ou melhor ainda, Deus criou, no primeiro lugar ainda, Deus criou o homem do pó da terra. É importante mencionar o seguinte: Ele mesmo fez com as suas mãos. Enquanto as demais coisas aconteceram pelo poder da sua palavra, o ser humano, Deus vai usar os seus dedos, né? Deus vai tocar, Deus vai apalpar, Deus vai fazer com que as coisas de fato acontecessem ali naquele lugar. Em segundo lugar, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, ou seja, Deus pegou aquela poeira, fez um barro, né? Fez um barro, e quando esse barro estava pronto, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então Deus criou e Deus soprou. Isso é importante porque isso vai demonstrando para nós que o homem ele vai possuir constituições distintas. Por exemplo, aquilo que Deus criou primeiro é o nosso corpo. O que Deus soprou agora é o nosso espírito, né? Ou seja, Ele vai soprar o espírito no corpo, e o resultado, né, do sopro do espírito, que é quando Deus, esse sopro do espírito, ele é importante. Porque quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, o que você faz quando você assopra, né? Você inspira. Posso soprar porque eu estou sozinho aqui na igreja, não tem ninguém comigo, né? Senão eu não poderia soprar, porque estamos em tempo de pandemia. E ele sopra, ou seja, Deus pega aquilo que tem dentro dele e direciona aquilo para dentro do homem. Ele soprou no homem. É como se Deus pegasse parte dele, algo dele, e colocasse dentro do homem. Isso é o Espírito. O resultado da junção disso que foi soprado por Deus na narina do homem, com aquilo, com o boneco de barro que Deus havia feito, faz ele se tornar alma vivente. Em terceiro lugar, o homem passou a ser alma vivente, mas daí vemos que o homem foi formado de duas partes distintas, né? E aí eu vou explicar aqui o porquê dessas duas partes distintas, né? Então, ou seja, quando Deus sopra nas narinas do bonequinho de barro o fôlego de vida, ele se torna alma. Então aqui você tem corpo feito de barro, espírito assoprado por Deus, né?
como fôlego de vida, que resultou na alma vivente. Nessas 3 ações, nós vamos chegar à conclusão de que o homem é constituído de 2 partes. A primeira, a parte material, que é o corpo, e a segunda, a parte espiritual, que é a alma vivente, né? Então, todo ser humano, ele é constituído por parte material, corpo, e ele é constituído por parte espiritual, a alma vivente, né? Eu estou tendo aqui desse estudo o auxílio da revista Passo a Passo com Cristo, esboçada pelo nosso reverendo pastor João Leão dos Santos Xavier, né? Então essa informação não é uma informação minha, é uma informação de alguém que estudou do assunto mais do que eu, né? Estou dizendo isso para dar peso aqui às minhas palavras. O homem então ele é constituído de 2 partes, uma parte material e uma parte espiritual. No começo dessa mensagem eu disse que era importante entender onde é a nossa ferida para que a gente possa tratar. E aqui a gente já começa a ver algumas coisas. Por exemplo, você está andando de bicicleta, e aí você cai da bicicleta, e aí você esfola lá o seu joelho, né? Esses dias, semana passada, eu fui sair lá do meu local de trabalho, na moto da empresa, e uma pessoa me fechou e eu freiei a moto e caí no chão, né? E aí eu me esfolei todo, esfolei o cotovelo, esfolei o joelho, me machuquei, né? Estragou a moto, não acertei o carro, mas caí no chão, né? Caí no chão e me esfolei, e eu fiquei machucado. Eu machuquei o corpo. Se eu machuquei o corpo, o que eu vou fazer para o meu corpo sarar? Eu vou orar, né? Fecha machucado e eu vou ser sarado. É isso que eu vou fazer? Eu até poderia fazer. E Deus até tem poder para poder fechar o machucado. Mas essa não é a questão. O que eu fiz? Eu cuidei do corpo. Como? Eu fui lá e lavei. Talvez usei um band-aid por alguns dias, até para dormir, para não sujar a cama. Eu passei um remédio, né? Porque eu machuquei o corpo, a parte periférica, o barro que Deus fez. Como que eu cuido do corpo? Eu cuido do corpo tratando, eu saro a ferida desse jeito. Como que eu cuido do meu corpo? Me alimentando de forma saudável, né? Tomando remédio para algum problema que eu estou com a dor de cabeça. Como que eu vou curar isso? Eu vou tomar um remédio, tem algo que está errado no meu organismo, não é? Eu não estou enxergando direito. O que eu vou ter que fazer? Eu vou no oftalmologista, ele vai me receitar um óculos. Eu estou cuidando do meu corpo físico, a parte física. É assim que a gente cuida da parte física. Talvez, pastor, você deveria orar para Deus fazer com que o senhor não precisasse usar óculos mais. Ele tem poder para isso. Mas essa não é a questão. O problema é que quando meu primeiro emprego foi com solda. Lá em 1999, quando eu tinha 14 para 15 anos, meu tio arrumou para mim um serviço na serralheria, e aí eu fui mexer com solda. Aquilo lá danificou minhas vistas. Quando eu saí da solda para poder ir para o seminário em Belo Horizonte, estudar teologia, quando eu cheguei para ler os livros, o que aconteceu? Eu não conseguia ler direito, a solda afetou meus olhos, prejudicou meu corpo. Então eu não resolvo isso, entre aspas. Isso poderia se resolver assim, na glória de Deus. Mas eu não resolvo isso na oração, eu resolvo isso com um óculos, eu resolvo um machucadinho, né, com um band-aid, com metiolate. E quando eu estou com depressão? E quando eu estou angustiado? Vai adiantar, entre aspas, o remédio? Vai adiantar o band-aid? Não vai adiantar não, por quê? O problema da depressão, o problema é espiritual, né? Pastor, você está falando que não tem que tomar remédio? Não, tem que ir no psiquiatra. Talvez, né, por si só, você não terá forças para sair dessa depressão. E aí existe lá, né, o remedinho, né, me fugiu o nome aqui agora, que vai te ajudar a sair dessa. Então você tem que tomar mesmo o remedinho. Mas o problema não é no corpo físico, o problema é na alma. A doença da depressão é na alma, a doença da angústia é na alma, a doença do rancor é na alma. Como que eu trato as coisas da alma? Eu trato as coisas da alma orando, jejuando, lendo Bíblia, ouvindo a voz de Deus, indo na igreja, buscando ao Senhor. É assim que eu trato as coisas da alma. Tendo relacionamento com Deus,
Eu ainda estou para ver alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus de depressão. Não existe. Porque a doença é na alma, e doença na alma eu trato com ações espirituais. Enquanto a doença do corpo eu cuido com band-aid, com o óculos, né? Com o aparelho de ouvido, com um aparelho nos dentes, com uma dentadura, o problema da alma eu curo com coisas espirituais, com oração, com unção, com jejum, com consagração a Deus, com dedicação ao Senhor, né? Você nunca vai encontrar por aí alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus angustiado, depressivo. Por quê? Não tem espaço. E se você falar para mim assim, pastor, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus e estou de depressão, você está mentindo. Porque é impossível, porque essas coisas são espirituais, porque Deus criou o homem em duas esferas. Na esfera material e na esfera espiritual, não é? É igual a irmã Maria Odete está comentando aqui para a gente, ó. Você cuida do seu corpo se alimentando com coisas físicas. E você cuida do seu espírito se alimentando de Deus, é isso mesmo, né? Não, estou ruim, estou depressivo, estou angustiado. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo que sou pastor. Qual é a solução? Sabe qual é a solução? A solução é a palavra de Deus. A solução é o joelho no chão. A solução é orar. A solução é jejuar. A solução é pagar um preço. A solução é consagração, é dedicação ao Senhor. É assim que nós resolvemos problemas espirituais, né? O corpo foi formado do pó, está em Gênesis 2, versículo 7. O homem possui em seu corpo elementos constitutivos do solo, da terra, tais como fósforo, ferro, oxigênio, carvão, sódio, potássio, iodo, cálcio e muitos outros. Então olha que fator interessante nós aprendemos aqui. Existe uma prova científica, eu vou provar para você agora que você não veio do macaco, né? Você não é fruto de uma evolução, como é pregado pela ciência. Não, meu irmão. Você veio do pó da terra e você veio porque Deus te criou. Sabe por quê? Sabe onde você encontra fósforo? Só na terra e no homem. Sabe onde você encontra ferro? Só em dois lugares. Você só encontra ferro na terra e no corpo humano. Sabe onde você encontra oxigênio? Ou é na terra ou é no corpo humano. Carvão, sódio, potássio, iodo e cálcio. Você só acha isso ou na terra ou no ser humano. É por quê, irmãos? É porque você veio de lá. Não é do macaco. Não é? Você não parece um macaco. Você não era um macaco que virou gente. Você não vai evoluir para outra coisa. Você veio do pó da terra e os minerais da terra contidos no nosso corpo comprovam para a gente que nós fomos criados do pó da terra. Segundo, o alimento do homem vem da terra, seja através de plantas ou animais, né? Outra coisa que prova para a gente que a gente veio do pó da terra. Tudo que você se alimenta depende da terra, né? Pastor, não como nada da terra, eu como só carne de boi. O boi vive no pasto, come grama que é brotada na terra. Não tem jeito, irmãos. Tudo que a gente come vem da terra, né? Quando o homem morre, o seu corpo volta para o pó, né? Então não tem jeito. O negócio nosso, a gente começa na terra, né? A gente começa com terra, a gente come terra e a gente acaba na terra. Tudo não tem jeito não, irmãos. O resumo de tudo é terra, porque nós viemos do pó da terra. Terceiro, o espírito, a parte espiritual veio de Deus. É aquilo que eu disse. Quando Deus soprou, ele pegou algo dele e colocou esse algo dele dentro do ser humano, né? Então, se a parte material veio da terra, a parte espiritual veio de Deus, né? Por isso que a gente resolve os nossos problemas espirituais a partir do momento que nós estamos perto do Senhor. Amém? Quero só lembrar os irmãos que estão nos acompanhando, se você tiver algum pedido de oração, deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, que no final da transmissão a gente vai estar orando por todos os pedidos em nome de Jesus. Amém? Então a parte espiritual ela veio de
Deus. Em quarto lugar, sobre a constituição, como o homem foi criado. O homem passou a ser alma vivente. Assim, o homem se tornou um ser vivo. O objetivo de Moisés ao escrever Gênesis não era provar a constituição do homem. Ele não falou dessa constituição, não é? Então o homem passou a ser alma vivente, ele se tornou um ser vivo. Isso diferencia os homens, por exemplo, dos animais, né? Que foram criados pelo agir de Deus e não tiveram nas suas narinas o fôlego de vida, né? Por isso que você é tão diferente dos animais. Talvez você pense assim, pastor, mas existem animais que são muito parecidos e são muito inteligentes, quase igual ao ser humano. Quase igual, nunca igual. Por quê? Nós somos criados de forma diferente. Nós recebemos o sopro de Deus. E isso fez com que nós nos tornássemos alma vivente. Em quinto lugar, Deus criou o homem em duas esferas, né? Parte material, parte espiritual. E o homem se constitui de três partes. A Bíblia, no texto que nós lemos aqui, ele nos dá a compreensão, né, de que existem três elementos na constituição do homem, né? Vamos dizer assim. O homem é formado pelo corpo, pela alma, e o homem é formado pelo espírito. Está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Você pode conferir lá. O homem também, neste sentido, ele é a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é formado de Pai, Filho e Espírito Santo, que nós conhecemos teologicamente como Trindade, o homem é a imagem e semelhança de Deus, constituído por corpo, alma e espírito, né? Então, ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito, né? Ou seja, também é constituído de três partes. Na constituição do homem, como eu já disse aqui, para a gente poder sintetizar o que foi dito até aqui, o homem é formado por corpo, que é isso aqui que você está vendo, né? Que cresce barba, que precisa de óculos, que envelhece, que já sai aqui algumas marcas, né? De idade, esse corpo que engorda, emagrece, esse corpo que vai voltar para o pó, é a parte periférica, que machuca, que sangra, que se cansa, que se fadiga, que às vezes não tem força suficiente, que às vezes não é inteligente o suficiente para tomar as melhores decisões. Então esse aqui é o corpo. O ser humano é constituído de alma, né? O que é a alma? A alma é a expressão dos nossos sentimentos. Por exemplo, quando você sente dor, é uma manifestação da sua alma. Quando você está alegre, é uma manifestação da sua alma. Quando você está triste, é uma manifestação da sua alma. Quando você está alegre, quando você está feliz, são manifestações da sua alma, né? Quando você sente gozo, gozo, alegria por alguma coisa, é uma manifestação da sua alma. Então a nossa alma é aquilo que manifesta os nossos sentimentos, é aquilo que expressa os nossos sentimentos ao mundo, vamos dizer assim, né? Por isso que eu disse que a depressão está na alma, que a dor está na alma, a angústia está na alma, o rancor é uma manifestação da alma. Isso não é o corpo, isso é a alma. Às vezes você vai ver uma pessoa bem, sadia, forte, inteligente, mas com a alma machucada pelo rancor, pela angústia, pela depressão, né? Então, ou seja, é a alma. E nossa constituição também, nós também somos constituídos pelo Espírito. O que é o Espírito? É aquilo que testifica para nós a existência de Deus. Meu irmão, o ser humano, sem precisar de ninguém falar para ele a respeito de Deus, o Espírito que ele tem na sua constituição, independente se ele é cristão, se ele não acredita em Deus, na constituição do homem tem algo dentro dele que testifica para ele que Deus existe, né? Que ele precisa de Deus, que ele precisa servir esse Deus, que ele precisa estar na presença desse Deus.
por maior que seja o nível de pecado da pessoa, por mais distante que a pessoa esteja de uma igreja, seja ela evangélica ou não, dentro dela sempre haverá a necessidade de Deus. Quem provoca isso nela é o espírito que ela tem dela, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é de Deus, é o Espírito do homem. É o Espírito do homem que volta para Deus quando o homem morre, né? Quando o homem morrer, ou for arrebatado, ou for morar na cidade santa, o que vai para lá não é esse corpo aqui. O que vai para lá não é a nossa alma. O que vai para lá é o nosso espírito, né? O nosso corpo, para aqueles que já morreram, voltou para o pó. A nossa alma ou o nosso corpo, se Jesus ainda não tiver voltado, ao irmos para Deus, será transformado. Porque esse corpo e essa alma não habitam no céu, né? Para ir para o céu precisa de ser transformado, né? Então, ou seja, o nosso espírito é aquele que volta para Deus. O nosso espírito é aquele que testifica para o Senhor, para nós, que o Senhor existe, que o Senhor cuida de nós. É o ponto de contato, né, que nós temos com Deus. Quando você está ouvindo um louvor e sente Deus falando ao seu coração, é o seu espírito, né? Quando você está sentindo a presença de Deus, é uma manifestação do seu espírito. Quando você é usado por Deus para trazer uma mensagem, uma palavra, ou uma profecia, ou é usado por Deus com a cura de alguém, com um milagre na vida de alguém, é uma manifestação do seu espírito, daquilo que Deus está fazendo na sua vida através do seu espírito, né? Então essa é a constituição do homem, né? Foi assim que nós fomos constituídos. Você é formado por corpo, alma e espírito. Pastor, para que eu preciso saber disso? Vou voltar lá no começo desta mensagem. Você precisa saber disso para saber tratar suas feridas. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que para tratar nossas feridas nós precisamos parar de pecar, largar o pecado. E agora nós precisamos identificar aonde está ferido. Olha, meu irmão, aonde que está a ferida aí em você? Está no seu corpo? Procura um médico. Você está sentindo uma dor, minha coluna está doendo, carocinho indesejado talvez, não está enxergando direito, não está escutando. Onde que você vai, meu irmão? Você vai ao médico. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que o nosso corpo, que essa parte periférica, ela é templo do Espírito Santo de Deus. Ela é morada do Altíssimo. Entende, meu irmão? Então tem que cuidar. Não dá para continuar obeso, né? Não dá para continuar com essa dor. Não dá para continuar doente. Não é porque você é crente, significa que você não precisa correr atrás dessas coisas. A gente precisa. Tem algum problema na sua saúde? Cuide do seu corpo, meu irmão. O seu corpo é templo do Espírito Santo e quando você desdeixa dele, você está em pecado. Então cuida do seu corpo, porque isso é de Deus. O Senhor manda com que nós venhamos fazer isso. Tem uma ferida aí no seu corpo? Vamos sarar essa ferida. Vamos curar, vamos tratar. Tem uma alergia? Vamos do dermatologista. Não está enxergando direito? Vamos no oftalmologista. Talvez você pense assim, não, pastor, eu vou orar e Deus vai curar o meu corpo. Olha, meu irmão, entenda uma coisa, Deus pode fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Eu até digo que você também tem fé para que isso aconteça. Mas nem sempre é assim que Deus vai agir. Procura um médico, sabe por quê? Deus vai usar um médico para te tratar, para cuidar do seu corpo, para te dar a orientação correta. Onde está a sua ferida? Sua ferida está na alma, com a depressão, não é? Sua ferida está na alma com angústia, com rancor, com a falta de perdão. Vamos cuidar da nossa alma. Existe isso por conta do pecado. Adão foi criado de forma incontaminada, mas depois se contaminou e nós somos contaminados com o pecado. Então a nossa alma fica doente. A alma de Elias ficou doente. Irmãos, um homem, profeta de Deus, que orou para que caísse o fogo do céu e mata 450 profetas de Baal,
sai daquele episódio, entra numa caverna e pede para morrer, porque entrou em estado de depressão ao saber que Jezabel vinha matá-lo, vinha persegui-lo. Então pode acontecer comigo, pode acontecer com você uma ferida na alma. E ferida na alma também precisa ser tratada. E como que nós tratamos a ferida na alma, meu irmão? Nós tratamos a ferida na alma com oração, com jejum, com consagração, com santidade. Pastor, eu posso procurar um psicólogo? Pode, porque é isso que ele vai trabalhar em você, às vezes até sem saber. Ele vai trabalhar as questões da sua alma, né? Da sua dor, no que diz respeito àquilo que é espiritual mesmo. Ele não vai tratar como um pastor, talvez, mas ele vai tentar achar mais ou menos por esse caminho aí, entende, meu irmão? Se é a minha alma que está doente, eu não tenho que orar pelo meu corpo, não. Se é a minha alma que está doente, eu preciso buscar o Senhor. Ei, meu irmão, é Deus que sara a sua alma. Foi Deus que socorreu Elias na hora que a alma dele estava doente. Não se esqueça disso. Deus chegou para Elias numa voz em meio de uma brisa suave, né? E mandou Elias se levantar e sair daquela caverna. Quem nos tira do estado de depressão, presta atenção, não é a fluoxetina aí que você toma, não. Quem tira do seu estado de depressão é Deus. Não pare de tomar o fluoxetina. Lembrei o nome do remédio, né? Se o médico te prescreveu, Deus vai testificar o milagre mandando ele tirar. Mas aprenda uma coisa, essa não é a solução. A fluoxetina para você só causa dependência química. Você vai achar assim, para mim dormir eu preciso do remédio. Para mim viver eu preciso do remédio. Quem cura isso de você, quem vai tirar isso de você é só o Senhor. Ore a Deus para Deus te libertar disso, dessa prisão. Ore a Deus para Ele sarar suas feridas. Ore ao Senhor para que o perdão aconteça. Ore ao Senhor para que a angústia seja sarada em nome de Jesus. Onde está a sua ferida? Onde está a sua ferida, meu irmão? A sua ferida está no espírito, porque também foi contaminado com o pecado, não é? Talvez o seu espírito está fraco, talvez você está sem forças de ir à igreja, de buscar a igreja, de orar, de dobrar os seus joelhos. Você está fraco espiritualmente falando, está abatido, está pensando que as suas orações não estão sendo ouvidas, não consegue sentar numa mesa com uma Bíblia para poder ler, há muito tempo não jejua. Sua ferida, meu irmão, é no seu espírito. Aí também quem trata é Deus. E essas coisas, a parte espiritual do homem, que é alma e espírito, né? A parte espiritual, constituída por alma e espírito, quem trata é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar aqui para a gente poder encerrar. O Espírito Santo quer tratar a vida de quem está assistindo essa mensagem aqui nessa noite. O Espírito Santo quer tratar a sua alma. O Espírito Santo quer tratar o seu espírito nessa noite. Você estava orando de forma errada. Você estava buscando coisas erradas. Deus manda te dizer: ore por fortalecimento espiritual. Ore para que essa ferida na sua alma seja tratada. Ore para que essa ferida na sua alma seja curada em nome de Jesus. Entende, meu irmão? Por que nós precisamos entender a nossa Constituição? É por causa disso, em nome de Jesus. Amém? Você pode deixar um amém aqui no comentário para me entender que você recebeu essa mensagem. Você pode deixar um joinha aí, né, nessa transmissão, para a gente poder entender que você aprendeu algo novo do Senhor nesses poucos minutos que estivemos juntos aqui. Faça isso, né? Deixe aí o seu comentário de amém, o seu glória a Deus. Deixe aí o seu joinha nessa transmissão, né, para a gente poder ter a certeza e a convicção de que você recebeu essa mensagem em nome de Jesus. Se você vai nos assistir ou está nos assistindo depois pelo YouTube, né, deixe o seu like positivo aí, para a gente poder melhorar aí as nossas transmissões aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? E aí eu quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Aonde você estiver aí, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Fale para Deus. Ele está aí com você. Amém? Ele está aí com você. E Ele vai ouvir agora
Você que está com os olhos cheios de lágrimas, Ele vai ouvir agora a sua oração. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus está curando almas aqui nessa noite. Que Deus está curando espíritos enfraquecidos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ore junto comigo. Ore ao Senhor. Fale com Deus aí. Deus, a minha ferida é na alma, me cura. A minha ferida é no espírito, me cura. Em nome de Jesus. Deus, eu quero nas suas mãos entregar a nossa alma, o nosso espírito diante do Senhor. Teu Espírito Santo habita em nós. E nós oramos, ó Pai, para que este Espírito possa fluir em nossas vidas dia após dia. Que esse Espírito possa estar tratando, Deus, as nossas feridas. Que esse Espírito possa estar, Deus, em nome de Jesus, tratando a nossa comunhão com o Senhor, nos aproximando do Senhor. Porque sabemos que para sermos sarados, é disso que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu vi que vários irmãos deixaram o seu amém, né? Vários irmãos deixaram aqui o seu link. Eu vou estar ainda fazendo mais uma oração em nome de Jesus pelos pedidos que aqui foram mencionados, né? Deixa eu procurar aqui para a gente poder orar em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dos irmãos. A Michele pede oração pela família dela, pela filha Mariana, que fez 9 anos no sábado, e pela saúde da mãe dela, Maria Odete, que também está nos acompanhando. Vamos orar, né? Eu sempre era convidado para a festinha de aniversário de 9 anos da Mariana, né? Há muito tempo que eu não sou. Então vamos orar pela Michele, pela Mariana, pela família, né? Vamos orar pelos irmãos aqui que deixaram o seu pedido de oração. O Rian pede oração pela família dele e também pela nossa igreja. A Ruth pede oração pela filha e principalmente para Maria Gabriela, né? E também para os meninos da casa lá. Vamos estar orando em nome de Jesus, viu, Ruth? Nós sabemos aí da luta da irmã e Deus vai honrar, Deus vai dar graça à irmã em nome de Jesus. A irmã Maria Odete também fala que a ferida é na alma e o Senhor vai curar, minha irmã, em nome de Jesus. Já curou, toma posse da bênção aí em nome de Jesus, amém? Deus, eu quero orar nesse momento, Deus, em favor da vida da dona Maria Odete, quero orar em favor da vida da Mariana, toda a família da nossa irmã Michele, né? Eu sou esmeraldino. Toma nas suas mãos, Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela família do Rian, oro, Deus, pela nossa igreja, né? Batista Nacional Atos. Nós vamos aí mudar de endereço, que o Senhor esteja no controle de toda a situação. Deus, eu quero orar também em favor da Ruth, da Maria Cecília, especialmente pela vida da Maria Gabriele, Deus. Quero orar pelos meninos da Casa Lá. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja tocando agora em cada pedido de oração que foi mencionado, que foi deixado aqui. Vai de encontro, Deus, à vida dessas pessoas. Vai de encontro, Senhor, à vida dessas famílias. Que a Tua glória, que a Tua graça alcance a vida de cada um na Tua presença e que nós possamos ouvir os testemunhos de cura, de milagre do Senhor sobre esses pedidos de oração que foram mencionados, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu repreendo toda ação contrária das trevas, toda obra do inimigo, e peço, Deus, que seja a Tua ação, que seja a Tua unção a agir, Deus, sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Deus, seja sobre a vida da Maria Gabriele, ó Pai, toma nas suas mãos essa adolescente, livra, Senhor, de todo mal, impacta ela com a Tua palavra e que nós venhamos ver o milagre do Senhor na vida dela. Cura, Senhor, a vida da nossa irmã Maria Odete, que seja o Senhor a estar sarando. Abençoa a família do Rian, abençoa a família da Ruth, abençoa a nossa igreja. Tem misericórdia, Deus, e que a Tua glória, que a Tua graça continue sendo abundante sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia aí conosco. Peço aos irmãos desculpa pelo atraso, eu marquei mais cedo, marquei 6h30, mas tive um contratempo no trabalho, saí de lá muito em cima da hora, estou aqui até de uniforme ainda, né? Ó, transmissão patrocinada pela Gominha Pneus, né? Vim direto do serviço, mas a obra de Deus é assim, a gente sabe que o diabo se levanta, mas a obra de Deus não para. Então, desculpa pelo atrasozinho e que Deus abençoe rica e poderosamente os irmãos em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, fique na paz. Em nome de Jesus.